Irmãos, dia 3 de novembro, iniciamos o nosso jejum, já preparando a nossa vida para 2023, 21 dias de jejum e de oração. E é assim que aqui na comunidade a gente se prepara para o novo ano. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você quer ter em 2026 planos bem-sucedidos, é hora de consagrá-los ao Senhor. Essa mesma passagem, na versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. Consagrar ao Senhor, irmãos, também é conhecido como oferta de sacrifício. Todas as vezes que alguém levantava um altar e consagrava ao Senhor, oferecia em sacrifício, essa oferta é chamada de oferta de holocausto. É oferta queimada mesmo, tá? Oferta queimada. Na antiguidade, antes da nova aliança, alguém levantava um altar, colocava madeira, colocava ali em cima a oferta, seja um cabritinho, um cordeiro, um novilho, e aquilo era tacado fogo mesmo, e era queimado ao Senhor, para a pessoa entender: não tem como mais eu colocar a mão. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Quando eu queimo em oferta de holocausto, não tem como mais eu colocar a mão. Por quê? Porque está consagrada ao Senhor. Olhe para mim, os nossos planos que precisam ser bem-sucedidos, quando nós ofertamos ao Senhor, consagramos a Ele, nós estamos dizendo: meu Deus, eu estou queimando, não tem como mais eu colocar a mão. Você entende que esse foi o sacrifício de Abraão, né? Imagina que o homem passa 25 anos esperando Deus lhe dar o filho da promessa que ele fizera. 25 anos. Deus disse a Abraão que ele iria ter um filho com 75 anos. Com 100 anos, Abraão recebe a promessa. Passa alguns dias e Deus disse para ele: Abraão, sabe teu filho? Sim. Teu único filho? Sim. O filho que você ama? Sim. Eu quero que você me ofereça a ele em holocausto. Irmãos, eu gosto demais dos detalhes das histórias da Bíblia. Deus pede isso a ele num dia. A palavra diz que no outro dia de manhã, Abraão já estava indo. Pega Isaac, outro dia de manhã, até para não pensar muito, tá? Porque tem coisa que a gente oferece ao Senhor que, se a gente pensar bem, a gente não entrega. Tem planos na nossa vida que, se a gente pensar racionalmente, logicamente, a gente não entrega. No outro dia de manhã, ele já está arrastando Isaac para levar para o holocausto. Vocês conhecem a história. Abraão precisou oferecer Isaac em holocausto, mas Deus queria ver o quê? A intenção do seu coração. A palavra diz, a prova disso é que a palavra diz que ele caminhou 3 dias. Imagina a angústia, imagina o sofrimento. 3 dias de caminhada e ele sofrendo, sozinho. Chega no pé do monte, ele diz para os empregados: olha, fiquem aqui, eu e o menino, nós vamos subir, vamos adorar ao Senhor, e depois nós vamos descer. Como assim descer? Se Deus disse que ele ofereceu o menino lá em cima, era a prova que ele não queria fazer aquilo. Ouça bem, consagrar ao Senhor os nossos planos, tem planos que nós queremos do nosso jeito, mas entenda, é oferta de holocausto, queimada, eu não posso mais colocar a mão. Se nós queremos uma vida bem-sucedida, ofereça ao Senhor, consagre ao Senhor. Abraão sobe, você conhece a história, lá em cima o menino está diante do Senhor, em cima do altar, ele levanta o cutelo para sacrificar a criança. Então vem uma voz do céu que diz: não precisa, Abraão, eu só queria saber onde é que estava o teu coração. Eu não quero a sua oferta queimada, eu só queria o teu coração queimando por mim, queimando pela minha vontade. Eu já entendi, o teu coração queima pela minha vontade. Irmãos, consagrar ao Senhor os nossos planos é isso. É a gente ter a intenção de dizer: meu Deus, estão aqui os meus 365 dias, eu estou consagrando ao Senhor. É teu, não tem como eu colocar a mão, porque eu consagro ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, desenvolver essa cultura. E os 21 dias de jejum e oração tem esse propósito: estabelecer na nossa mente, no nosso coração, uma cultura de entrega mesmo. Por isso,
todos os dias, a partir do dia 3 de novembro até o dia 23 de novembro, todos os dias às 18h30, a nossa igreja estará aberta e nós estaremos em um tempo de oração, de discipulado, de meditação da palavra, sempre das 18h30 até as 19h30, entregando ao Senhor, consagrando ao Senhor. Eu, no culto das 7 da manhã, falei sobre uma experiência que eu aprendi com a minha mãe, quando ela tentava nos explicar o que é entrega, o que é sacrifício. Ela explicava exatamente assim: olha, filho, consagrar ao Senhor tudo que Ele nos dá é uma oferta queimada. E eu aprendi, gente, a fazer isso em todos os detalhes da minha vida. Entenda que eu não estou querendo fazer isso para que você pense que eu estou tentando trazer algum destaque para a minha ação, mas foi o que eu aprendi com a minha mãe. Todas as vezes que eu ganho algo, gente, todas as vezes que eu ganho algo, seja a coisa mais simples. Esses dias eu ganhei um sapato. Todas as vezes que eu ganho algo, eu agradeço ao Senhor: Senhor, obrigado por essa pessoa que generosamente me deu esse sapato, mas se o Senhor quiser que eu não use, eu não uso, porque eu consagro ele ao Senhor. Se o Senhor quiser que eu use, eu vou ficar muito feliz, porque eu gostei muito, mas se o Senhor não quiser, eu entrego. Isso aconteceu esses dias atrás com um tênis que eu ganhei, exatamente assim. E todas as vezes que eu vi o tênis no lugar que ia para doação, eu tentava pegá-lo de novo e Deus dizia para mim: não, isso não é para você, isso é para abençoar a vida de alguém. É o entendimento que nós temos de que aquilo que o Senhor nos dá, se Ele quiser tomar, Ele toma. E precisamos fazer isso com os nossos dias, precisamos fazer isso com os nossos sonhos, precisamos fazer isso com os nossos planos. É o que Salomão está dizendo: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Todos nós, sem exceção aqui, todos nós queremos dias bem-sucedidos. Todos nós queremos um ano bem-sucedido. Todos nós queremos olhar para 2026 e dizer: eu quero, meu Deus, que esse ano na minha vida seja uma bênção, que a tua mão esteja me abençoando e que esse ano seja um sucesso. Então, a premissa é: consagre ao Senhor. E nós vamos começar a preparar isso a partir do dia 3 de novembro. Já começa aí na tua agenda a separar esses dias. Pastor, eu não posso estar aqui. Você pode fazer de casa, tá? Todos os dias às 18 horas nós estaremos aqui presencialmente e vamos transmitir ao vivo, tá? De onde você estiver, você pode assistir. O ideal é que você estivesse aqui, porque a atmosfera nesse lugar, nesses dias, é uma atmosfera maravilhosa. Mas se você não pode, se você pode falar: pastor, eu posso ir uns dias e outros dias eu vou assistir online. Bacana, maravilha, faça isso, né? E a gente vai deixar a transmissão ao vivo e depois vai ficar lá para você que não pode assistir ao vivo, tá? Você vai poder entrar lá no nosso app, lá no nosso canal de YouTube, e você vai poder assistir, mas que você faça os 21 dias de jejum e de oração. Orientação: já comece a escrever os teus propósitos, sobre o que você vai jejuar, né? O que é que de fato para você vai ser um sacrifício? Quer aprender sobre o que é o jejum? Lá no nosso aplicativo a gente tem um curso, uma orientação sobre o que é o jejum. Procura lá, tá? Tem lá uma orientação sobre o que é o jejum. E nós vamos trazer essas explicações também até o dia 3 de novembro, tá? Mas já separa aí na sua agenda, de 3 de novembro a 23 de novembro, estaremos em 21 dias de jejum e oração. Só com uma exceção, a gente não vai se encontrar no domingo às 18h30, tá? Só naquele final de semana que tem uma festa aqui na nossa cidade, e sempre nesse dia, por uma questão de prudência, a gente não realiza o culto da tarde, por uma questão mesmo de prudência. Essa região aqui fica bem estranha, né, naquele final de semana. Então, nesse dia em especial, a gente não vai realizar nem o culto das 17, nem a oração. A gente vai realizar de manhã. Então, naquele final de semana, a gente vai trazendo essas explicações. Nesse final de semana específico, a gente vai realizar a oração e só os cultos da manhã. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Amém. Vamos meditar na palavra para a gente sentar à mesa do Senhor para cear. Abra sua Bíblia no texto áureo, na carta magna da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Esse é o texto áureo da Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler a palavra?
pois eu recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Digam todos graças a Deus. Eu quero rapidamente, antes da gente sentar à mesa para cear, eu quero aprender algumas lições importantíssimas e práticas sobre a Santa Ceia do Senhor. E tem tudo a ver com o título da mensagem de hoje. E o título é essa pergunta para a gente responder: tá tudo bem? Tá tudo bem? Você está bem para esse momento? Porque entenda, tá, irmãos? A Santa Ceia, ela foi instituída e Jesus estabeleceu a Santa Ceia como memorial para que de tempo em tempo, quando ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E só depois desse exame, só depois dessa autoanálise, ele diz, então, coma do pão e beba do cálice. É como se Jesus estivesse dizendo, antes de você tomar o pão e tomar o cálice do Senhor, responda essa pergunta: está tudo bem para você participar desse momento? Algo te impede para você participar desse momento? É por isso, irmãos, que sempre na Santa Ceia a gente traz essa orientação para todos. Olha, a Santa Ceia é para os filhos de Deus. Esse momento foi preparado por Jesus para aqueles que são chamados filhos de Deus. E a gente sempre explica, né? Filhos de Deus são aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. As outras pessoas que ainda não tomaram essa decisão pela palavra de Deus, e nós seguimos o que diz a palavra de Deus, são criaturas de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso: vocês serão chamados os meus discípulos. Filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Vocês serão chamados meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Foi isso que Jesus disse. E a nossa orientação é, se você ainda não tomou essa decisão de entregar a vida para Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, se isso não redundou no batismo, porque, gente, o que é o batismo? O batismo é a consequência natural de alguém que entregou a vida para Jesus. Eu entrego minha vida para Jesus, por isso que o batismo é conhecido como, gente? Como declaração de fé. É a declaração pública de que eu já tomei uma decisão especial. Ontem à tarde eu estava ministrando um casamento e eu dizia para aquelas pessoas: o que vocês estão fazendo hoje, na verdade é algo que já está acontecendo dentro de vocês, vocês só estão tornando público. Não é isso, gente, o casamento?
Então, as pessoas já se amam? Sim. Já têm um vínculo e um compromisso de andarem juntas? Sim. Querem ficar juntas até que a morte separe? Sim. Só que isso precisa ser proclamado. É tanto que quem é daqui da área do direito sabe que é exatamente o que acontece, né? Os proclames. Quando você faz um casamento civil, depois vem os proclames, para que toda a sociedade saiba que essas duas pessoas querem andar juntas até que a morte separe. O batismo é isso. Eu já sou de Jesus, entreguei minha vida para Jesus, já o aceitei como o único suficiente Salvador, agora eu vou para o batismo para tornar isso público. Eu tenho uma nova vida com Cristo. Por isso, irmãos, é de uma estranheza muito grande pessoas que já tomaram essa decisão e ainda não se batizaram. Por quê? Como a mensagem que eu ministrei alguns domingos atrás, né? O que te impede? E sempre que na Santa Ceia eu falo sobre isso, para a gente fazer essa autoanálise, eu sempre trago essa ressalva, né? Olha, se você está nesse momento que Deus te manda fazer uma autoanálise e você diz, olha, eu não vou cear, pastor, esse final de semana, não vou cear esse final de semana porque eu acho que tem algumas coisas em mim que eu preciso consertar, algo está te impedindo. E eu sempre digo o quê? Esse algo que está te impedindo de tomar a Santa Ceia, de se assentar à mesa do Senhor e cear, possa ser que seja o algo que te impeça de se encontrar com Deus. Porque esse algo está te impedindo hoje, domingo, mas possa ser que seja algo que comprometa o teu futuro. Então tem que ser consertado agora. A Santa Ceia tem esse propósito. E Jesus designou que a gente fizesse isso até que Ele volte, para que de tempo em tempo a gente traga essa pergunta lá no íntimo do nosso coração. Tá tudo bem, Zoa? Tá tudo bem você se assentar à mesa do Senhor e participar de um momento tão sublime, tão santo? Tá tudo bem? É o momento da auto-reflexão. Então vamos lá para lições importantes e práticas da Santa Ceia. Primeiro, o termo Santa Ceia, irmãos, não é o termo original, tá? Você não vê em nenhuma parte da Bíblia tratando da ceia do Senhor como Santa Ceia. Tem algum problema nisso, pastor? Não, mas nós precisamos entender o contexto histórico, tá? O termo Santa Ceia, nós cristãos protestantes, evangélicos, herdamos isso da cultura romana, tá? Foi a igreja romana que trouxe esse termo, Santa Ceia. O termo original sempre na palavra de Deus é ceia do Senhor. E vou repetir, tem algum problema disso? Não, mas nós precisamos também entender o contexto histórico, né? Por que que a ceia do Senhor culturalmente se transformou na Santa Ceia do Senhor? E até um nome bonito, né? Reforça até a questão sublime do ato. Só que quando a gente vai ver o contexto histórico, né, a igreja romana trouxe essa nomenclatura para excluir. Para excluir. Até porque você conhece o contexto histórico, né? Só podia participar da Eucaristia quem seguia alguns ritos, né? Então você que veio da igreja romana, você sabe, né? Só quem foi batizado, quem fez a primeira comunhão e por aí vai. Eu não quero nem tratar aqui dos detalhes doutrinários, mas entenda, não era só isso. Pergunte para qualquer professor de história, alguém que vai estudar história, e você vai perceber que a cultura era exatamente trazer para um núcleo muito restrito. Gente, isso aconteceu em relação à leitura, à alfabetização. Durante séculos, só era permitido alguém ter conhecimento quem fazia parte do clero, a família próxima e algumas pessoas selecionadas. O que nós conhecemos hoje como escola pública, o que nós conhecemos hoje como educação para todos, isso veio de 1500 para cá, tá? Mais preciso 1517, foi a reforma protestante. Todas as grandes universidades do mundo que não estavam ligadas à questão cultural romana, elas só vieram depois da reforma. O conhecimento então se nivelou. Antes eram só os clérigos. Então, esse momento aqui íntimo, que Jesus disse que era para todos, ele se tornou um momento excludente, apenas para aqueles que a igreja determinava, inclusive o conhecimento. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque nós também, cristãos evangélicos,
nós herdamos essa cultura da mesa do Senhor não ser includente, ser excludente. O termo Santa Ceia é muito lindo e eu mesmo uso, eu gosto demais desse termo. Mas a Santa Ceia do Senhor, gente, ela precisa ser um lugar para incluir pessoas e não excluir. Vamos pensar na primeira ceia do Senhor? Quem Jesus recebeu sentado à mesa? Vamos entender? Jesus recebe sentado à sua mesa um homem que já tinha se vendido e recebido 30 moedas de prata. Jesus deixou ele sentar à mesa. E Jesus já sabia. Jesus já sabia tanto que o coração de Jesus já estava assim, ó, quase explodindo. A ponto de começar a dar senha, né, para ver se o homem conseguia se arrepender. Gente, qual a diferença entre Judas e Pedro? Qual a diferença? Ah, pastor, um traiu, o outro negou. Pecado não tem tamanho não, tá, gente? Mas se a gente for olhar, aliás, Judas ele fez isso premeditado, né? E Pedro fez isso 3 vezes, e a palavra diz que a última vez ele não só negou, como ele praguejou contra Jesus. Qual a diferença entre Judas e Pedro? Arrependimento. Apenas isso. Um entendeu e se arrependeu. E o outro não deixou entrar no seu coração arrependimento. Essa foi a única diferença dos dois. E os dois estavam assentados à mesa. Jesus já estava tão agoniado com a situação de Judas, que ele começa a dar a senha, né, para ver se o homem conseguia voltar atrás e se arrepender, como se dissesse assim: eu sei o que você fez, eu sei que você sabe que eu sei. E ele diz assim: olha, aquele que colocar a mão para tomar o pão comigo, esse é o que vai me trair. E foi exatamente ele quem colocou a mão junto com Jesus para tomar. É Jesus dizendo: cara, eu sei o que você fez, ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você voltar atrás, mas eu estou te aceitando aqui à mesa, tá? Estou te aceitando. Até que chega aquele fatídico momento em que Jesus não aguenta mais e diz para ele: amigo, o que você tem que fazer, vai fazer logo, vá, porque eu já te dei tanta chance. Eu te deixei sentar aqui nesse lugar tão santo e sublime e você não se atentou. Vai logo fazer o que você tem que fazer. Então ele se levanta e vai. Mas Jesus recebeu esse lá. Jesus recebeu ali aquele que ele sabia que não iria acreditar na sua promessa, a ponto de dizer: eu só acredito que ele ressuscitou se ele deixar eu colocar o dedo assim, ó, no lugar que a lança entrou, aí eu acredito. É tanto que ele fica todo constrangido quando Jesus diz para ele: vem cá, Tomé, coloca aqui. Ele se ajoelha e diz: meu Deus e meu Senhor, de vergonha. Mas esse também estava sentado à mesa. Essa foi a primeira ceia. Os outros que estavam ali, gente, minutos depois daquele ato, abandonaram Jesus. E Jesus já tinha profetizado que eles iriam abandoná-lo. Mas Jesus os recebeu sentados à mesa. Por quê? Porque a mesa do Senhor, ela não é excludente, ela é includente. Mas tem uma ressalva. O próprio Senhor Jesus que está dizendo que a sua mesa não é excludente, mas includente. Ele coloca em letras garrafais, porque o que Paulo está dizendo, né, gente, que ele recebeu do Senhor, ele não recebeu essa instrução de nenhum discípulo, tá? Foi o próprio Senhor Jesus quem se revelou a ele, dizendo o que ele falara na ceia antes da cruz. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também estou entregando para vocês. Então foi o Senhor quem me deu. Então Paulo está trazendo a orientação que ele recebeu de Cristo. E ele diz assim: todos são bem-vindos a se assentarem à mesa do Senhor. Mas antes disso, examine-se. Ele está dizendo: é uma prerrogativa sua. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma autoridade religiosa tem poder de determinar quem senta ou quem não senta à mesa do Senhor. Ninguém. Pela Escritura, não. Isso pode ser até uma cultura que se desenvolva dentro de uma igreja, dentro de um credo. Pela Bíblia, não. Porque a própria leitura está dizendo: olha, vocês só podem ser julgados pelo Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão
e beba do cálice. Nenhuma parte da Escritura está dizendo, deixa alguém te examinar. Olha, um pastor vai te examinar e vai dizer que você está apto ou não. Por isso, irmão, se alguém acha que eu estou trazendo uma pregação, um evangelho de facilidade, não, eu estou trazendo mais responsabilidade sobre mim, sobre você. Porque é muito temerário quem depois de se olhar no espelho, se autoexaminar e perguntar, está tudo bem, se assentar à mesa sem ter feito a análise certa. O próprio Paulo diz, olha, é por causa disso, por causa de pessoas que estão se examinando e sentando à mesa, sem essa análise correta, tem muita gente doente, fraca, e tem gente que está andando por aí mortinho da Silva, espiritualmente morto, e nem se apercebeu, porque está reiteradamente se assentando à mesa do Senhor, sem fazer essa autoanálise. Ou seja, a mesa do Senhor, ela quer incluir todos, mas te dizendo de forma muito veraz, poderosa e firme, antes de se assentar, pergunte lá no íntimo do seu coração, está tudo bem para você se assentar? Está correto você se assentar à mesa do Senhor nessa manhã? De verdade você quer se assentar à mesa do Senhor? Examine sua vida. Procure lá no fundo do seu coração essa resposta, através do Espírito Santo, pois é só Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Digam graças a Deus. Sejam todos bem-vindos à Santa Ceia do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Segunda grande lição prática que a gente tem para aprender nessa manhã sobre a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo começa o versículo 23 fazendo uma ligação de um extremo para o outro, tá? Ele começa o versículo 23 em algumas versões da Bíblia, pois eu recebi do Senhor. Em outras versões da Bíblia, porque eu recebi do Senhor. Por qual motivo, gente, ele usa esse termo? Por que ou pois? Ele está fazendo uma ponte entre, olhe para mim, por favor, o assunto anterior e a orientação seguinte. O assunto anterior, gente, é um assunto pesado. Aliás, os capítulos que antecedem 1 Coríntios 11, 23, são assuntos assim muito densos. Paulo está falando sobre moralidade sexual, Paulo está falando sobre divisões na igreja, Paulo está falando sobre briga, Paulo está falando sobre problemas crônicos dentro da família. Então tem um assunto sendo tratado antes de 1 Coríntios capítulo 11, 23. Por isso que ele começa o versículo de 23 dizendo, ó, porque eu recebi do Senhor. Agora vem a orientação para vocês participarem desse momento simples, sublime e santo. Estão prontos para participar? Está tudo bem com a tua vida para participar? E um assunto anterior, gente. O assunto anterior a 1 Coríntios 11, 23, ele não é muito palatável, tá? Vamos entender o contexto histórico. A cidade de Corinto era uma das principais cidades daquela época. Uma cidade cosmopolita. Uma cidade que abrigava muitos filósofos. Aliás, o apóstolo Paulo era de lá, né? Tinha cidadania romana. A cultura que fervilhava em Corinto, gente, era a cultura helênica e a cultura latina. Paulo tinha sido criado lá, apesar de ser judeu da tribo de Benjamim, depois do seu bar mitzvah, né, ali mais ou menos aos 13 anos, ele é levado pelo seu pai para viver ali na cultura coríntia. Então ali ele, coríntia, não corintiana, tá gente? Corintiano não entra na Bíblia, mas todos são bem-vindos, amém? Mas na cultura dos coríntios, né? Então lá ele recebeu toda a cultura dos gregos. A palavra diz que ele se formou aos pés de Gamaliel, que era também um rabino, mas lá ele também teve acesso aos filósofos da época. E a cultura que fervilhava na cidade de Corinto era uma cultura completamente juntando religião com filosofia. Por exemplo, a principal deusa dos coríntios era Afrodite, Vênus.
A cidade fervilhava a sexualidade. Existiam templos principais que eram chamados dos templos da prostituição cultual. O que seria isso? Pessoas que se prostituíam, não por uma questão como a gente vê hoje a prostituição, tá, gente? Naquela época era um culto de sacrifício àquela deusa. Por isso que a gente conhece o termo de prostitutas ou prostitutos cultuais. As pessoas que queriam agradar aquela divindade se entregavam no corpo como se fosse um sacrifício mesmo. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque muitas das orientações que Paulo traz especificamente para esse povo tinha a ver com a cultura. Por exemplo, uma parte desse texto aqui que fala sobre estereotipo. Jeito do cabelo da mulher, jeito do cabelo do homem, vestimenta. Nós precisamos entender que o contexto histórico era Paulo tentando diferenciar. Por quê? Porque a cultura que fervilhava naquele lugar era uma cultura completamente espiritualizada e sexualizada. Irmãos, a ponto, preste atenção no que eu vou dizer. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo tem que trazer para o altar, Paulo tem que trazer para a orientação do culto, filhos que estavam se deitando com a mulher do pai. E na cabeça desse filho não estava errado. Por quê? O quê? Era um momento cultual. Porque a divindade Afrodite, ela não diferenciava. Se alguém tinha que entregar a ela um sacrifício no corpo, não importava se era a mulher do pai, não importava. E Paulo chega de forma veemente e diz: olha, eu estou sabendo aí que ainda tem gente que está nessa prática. Não é certo, meu irmão? Agora, gente, como é que se discipula, como é que se convence gente que viveu durante anos dentro dessa cultura religiosa? O assunto que Paulo está trazendo antes de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, não é um assunto muito palatável. É um assunto denso. Por exemplo, quando ele vem falar da Santa Ceia, ele diz assim: olha, o que eu vou falar agora, que é a partir do versículo 17, né? Ele diz assim: o que eu vou falar agora, não tenho nenhum motivo para elogiar vocês. Eu não tenho nenhum motivo para elogiar vocês, porque vocês quando se reúnem, olha o que ele diz, olha aqui para mim. Ele diz assim: quando vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. A reunião de vocês da Santa Ceia está fazendo mais mal a vocês do que bem. Vocês se reúnem, ninguém espera um para o outro. Naquela época, gente, a Santa Ceia não é como a gente aqui não, né? Que recebe um pedacinho de pão e um cálice pequenininho, não. Naquela época era uma mesa grande. Os irmãos sentavam de fato para comer, e a palavra diz que a desordem era tão grande, existia uma desordem tão grande na igreja que os irmãos chegavam e não esperavam uns pelos outros, já chegavam metendo a mão no prato, já comiam, quem chegava depois já não conseguia comer. Paulo está dizendo: vamos precisar organizar esse negócio aí. É igual a minha mãe, né? Lá em casa eram 7. Dona Raquel tinha que sentar todo mundo à mesa de uma vez só, para a comida dar para todo mundo, senão já sabe como era, né? Estou vendo em Paulo a Dona Raquel: peraí, todo mundo come de uma vez só para que sobre para os outros. Ele está dizendo: eu estou sabendo que vocês chegam, não espera pelo outro, vai comendo, é desordem, vamos organizar esse negócio, gente. A reunião de vocês está sendo mais para o mal do que para o bem. Entenda, tá? Tudo isso antes da orientação da Santa Ceia. É tanto que depois do versículo 30, que eu parei no versículo 30, né? Ele volta a dizer: se alguém está com fome, come em casa. Antes do versículo 23 ele diz assim: vocês não têm casa não para comer? Vocês estão vindo para a Santa Ceia só para encher a barriga? Come em casa antes. Respeite os irmãos. Respeite quem chega depois. E parece que não adiantou muito, né, gente? Porque o primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, Paulo já começa ele dizendo assim: olha, eu estou voltando aí, tá? Vocês querem que eu volte com uma palavra de amor? Vocês querem que eu volte com uma vara na mão? Foi essa orientação que o pastor Paulo trouxe para aquela igreja, que eles não tinham se emendado, eles não tinham se corrigido. Por isso que eu digo que o assunto anterior, ele não é muito palatável, e Paulo agora está trazendo a orientação para que isso fosse ajustado. Por fim, Paulo percebeu, ele identificou naquela igreja, gente, muitas divisões.
É para aquela igreja que ele diz assim, estou sabendo aí que para vocês mesmos estão dizendo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro diz assim, eu não sou de ser humano nenhum, eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo, que história é essa? Ele então chega a dizer assim, é até importante, é até entendível que entre vocês haja divisões, haja divergências. Porque deixa eu dizer algo para os irmãos, que eu completo essa palavra do apóstolo Paulo. Gente, igreja que não tem divergência é seita. Lugar onde você vai congregar, onde nesse lugar não aceita divergência, isso é seita. Porque Paulo diz assim, é até importante que haja as divergências para que a gente consiga ter a revelação, para que se revele quem é aprovado ou não. Interessante, né? Paulo não diz que seria aprovado quem está certo e está errado. Ele diz, é importante a divergência para que seja revelado quem é aprovado, não quem está certo e errado. Porque entendam, tá, irmãos? Essa questão de certo e errado, e eu não quero aqui relativizar conhecimento de Deus não, tá? A palavra de Deus, ela é absoluta verdade. Você pode dizer amém? E só segue quem quer, né? O próprio Deus, né? Ele não força ninguém seguir sua palavra, né? Lá antes da nova aliança, ele usa Moisés dizendo para o povo, olha, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu vejo isso entre os parênteses, tá? É a minha leitura, agora é o crivo meu. Eu vejo ele dizendo assim, eu não forço você nem escolher a vida, nem forço você escolher a bênção, mas eu vou dar uma dica, escolha a vida, escolha a bênção. Nem Deus, que tinha poder de forçar a gente a acreditar, ele não faz. Por isso eu acho muito estranho, tá, irmãos, os tempos que nós estamos vivendo, né? Os tempos que nós estamos vivendo, por exemplo, principalmente sobre combate a fake news. Nós temos que voltar a dizer que verdade é verdade. Tá, mas o que é a verdade? Porque entenda, viu? A questão da verdade é uma questão muito subjetiva. Uma questão muito subjetiva. Eu posso dizer, eu acredito na verdade do Evangelho, e isso para mim é intransferível. Mas quando eu vou anunciar o Evangelho para alguém, a pessoa tem todo o direito de dizer, ô Zoá, bacana que você está trazendo, mas eu não acredito assim. E o que eu vou dizer para a pessoa? Direito seu. Mas esses tempos estranhos que nós estamos vivendo, né, onde querem estabelecer qual é a verdade, é bem estranho, porque verdade é algo muito subjetivo, né? Só lembra de Jesus e Pilatos, né? Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu tenho sobre você autoridade? Se você quiser eu lhe solto, rapaz, diga alguma coisa. Aí Jesus diz o que para ele? Rapaz, eu vim estabelecer o reino do meu pai e a verdade. Como Pilatos ele tinha sido criado também na cultura helênica, né? Na cultura filosófica, ele olha para Jesus e diz o quê? Tá, mas o que é a verdade? E a palavra diz que ele fala isso e sai. Ele não queria saber. Por quê? Porque aquela era a verdade de Jesus, não a dele. Então é muito estranho, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, onde querem estabelecer uma verdade única. Cuidado. Você está numa igreja onde quer se estabelecer uma doutrina onde todo mundo concorda, cuidado. Isso tem mais jeito de seita do que de cultura do Evangelho. A cultura do Evangelho é de Jesus deixando todo mundo, olha, o caminho é esse aqui. Ah, não entendo que esse seja o caminho. Jesus olha e diz assim, é um direito seu. É uma decisão sua. Por isso que Paulo está dizendo, eu estou sabendo que tem muitas divisões entre vocês. Interessante, né? Que Paulo, ele não refuta as divergências. Ele só diz assim, é importante que haja divergências, para que sejam conhecidos os aprovados. Não quem está certo e errado, os aprovados. Quer ver dentro de uma família, irmãos, como é que se revela pessoas aprovadas? Dentro de uma família, irmãos, todos vão ter razão. Já viu como é uma discussão familiar? Já viu como é? Começa uma discussão na família sobre um assunto. Então, um assunto convergente agora se torna um assunto divergente. Aí, o que natural acontece? Cada um vai tomando um partido, né? Não, porque eu estou certo. Ah, pronto, aconteceu uma divergência. Olhe para mim. No final desse imbróglio, quem é que aparece? Quem está certo e errado? Quem foi aprovado naquela situação conflitante.
muitas pessoas serão reprovadas. Como, pastor? No jeito que reagiram, na forma que trataram. Você já viu depois que passa uma tempestade sobre determinado assunto dentro de uma família, que alguém vai pedir desculpa e perdão? Ô, Fernando, me desculpe, cara. Eu não agi muito bem em defender o meu argumento. É ou não é assim, gente? Isso quer dizer que eu esteja certo? Ou que o Fernando esteja certo? Não. Começa a se revelar quem está aprovado. E entendo, sabe, irmãos, que muitas pessoas saem do outro lado completamente desaprovadas. Isso acontece com a igreja do Senhor. Isso acontece dentro das famílias. Nas divergências, Paulo está dizendo que se revela quem é aprovado. Terceira grande lição, e temos só mais duas depois dessa, para a gente sentar à mesa para cear. Jesus, ele, na orientação que traz a Paulo, né, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso sempre em que, gente? Em memória de mim. Por que Jesus pede para que esse ato seja feito em memória dele? Porque Jesus queria que houvesse, preste bem atenção, Jesus queria que houvesse continuidade daquele ato. Pedir para que fosse feito em memória é para que hoje, dia 12 de outubro de 2025, mais de 2000 anos depois, a memória de Jesus está sendo aqui lembrada. Façam isso em memória de mim. Porque ele está acionando, olhe bem para mim, um dispositivo em mim e em você, de uma reflexão constante. Tá tudo bem? Façam isso em memória de mim. Tá tudo bem? É a mesma coisa, gente, da memória que os filhos têm dos ensinamentos dos pais, dos ensinamentos dos avós. Esses dias eu estava acompanhando uma história de uma família em que, já viu como é, né? Família na hora de testamento, já sabe como é, né? Família na hora de começar a fazer inventário, a temperatura começa a crescer, né? Eu lembro que essa pessoa disse assim para mim: pastor, teve uma hora que eu chamei os meus irmãos e disse assim: não está certo. A minha mãe ficaria muito triste se nos visse agindo assim. O que aconteceu nesse momento? Essa pessoa trouxe a memória da mãe para dizer: olha, o que nós estamos fazendo não é do jeito que a mãe nos ensinou. Você entende o que Jesus está nos convocando a fazer? Façam isso em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo em memória de mim. Eu faria isso. Do jeito que você está se comportando, meu filho, do jeito que você está se comportando, minha filha, traga a minha memória. Eu faria isso. Agora repitam isso, sempre em memória de mim. É Jesus dizendo: me usem como espelho, sempre em memória de mim. Diante da mesa, diante da ceia, façam isso em memória de mim. Essa reflexão, está tudo bem? Jesus trazendo a ideia de continuidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Penúltima lição e importante lição prática. Quando nós chegamos nesse ato de memória, irmãos, e nós relativizamos a honra, a pureza, e o quanto esse ato é sublime, nós estamos desonrando o que Jesus instituiu. Os irmãos entendem por que no início da minha mensagem eu falei que essa autoanálise, esse autoexame, ele tem que ser personalizado. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer por você, nem alguém pode fazer por mim. Eu só sento à mesa do Senhor depois que eu faço o autoexame. É interessante que Paulo diz assim: olha, quem não faz esse autoexame, senta para comer do corpo do Senhor e beber do sangue de Cristo indignamente. O que seria, gente? Indignamente. A palavra no original grego aí é a palavra anaxios, que significa
de modo não digno. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, quem senta à mesa do Senhor para comer o pão e beber o sangue do Senhor, e não se examina, não está sentando da forma adequada. Quando você vai pegar essa palavra anáxios, que foi a palavra do original grego que Paulo usou, e você vai para uma raiz mais profunda, significa que não foi pesado. Tem a ver com peso padrão. Então o que significa examinar-se a si mesmo? É você pegar um peso, você pega o peso da cruz, e você pega o peso do seu ato. Examinar-se é isso, tá? E eu vou para a balança. Anáxios significa aquilo que não foi pesado. Não foi pesado. Por isso que Paulo diz que estar nesse ato aqui é inadequado. O ato de examinar-se é você se colocar diante do espelho e ver se a imagem refletida tem a ver com a imagem original. Quem está entendendo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coloque-se diante do espelho e veja. A imagem que está lá é Zoar? Como é que você faz quando você está diante do espelho, né? Você vai lá e você vê uma manchinha que você faz, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. É tipo assim, né? Não, isso aqui não faz parte de mim. Aí o que é que a gente faz? A gente vai e passa uma maquiagem, né? Mas a mancha continua lá. Porque faz parte de mim. Examinar-se a si mesmo é você se colocar diante do espelho, até porque, entenda, nesse espelho aqui, a imagem que está lá é a imagem que o Criador imprimiu em mim. Façamos o homem conforme a imagem e semelhança. Estar de forma inadequada sentado à mesa do Senhor é eu colocar na balança a cruz de Cristo e os meus atos. Isso vai dizer se eu estou adequado, adequada ou inadequado, ou inadequada para estar nesse ato. Entenda, tá? Para a gente ir para a última lição. Quando eu não faço essa reflexão e relativizo, eu estou desonrando o ato que Jesus me ordenou que fizesse. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde a maioria, onde grande parte da igreja do Senhor tem relativizado o que está escrito na palavra de Deus. As pessoas, irmãos, elas falam sobre não concordar o que está escrito, assim, numa facilidade. Oh, eu até gosto, viu, Zoar? Eu até gosto da questão religiosa, até me ajuda, mas tem coisa na Bíblia que eu não concordo muito, não. É aquilo que eu falei no início da minha fala, né? Jesus olha para a gente e diz o quê? Problema seu. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas não querem trazer o mundo que elas estão vivendo para Jesus, elas querem levar Jesus para o mundo que elas estão vivendo. Vou repetir. Nós estamos vivendo um tempo onde a relativização do que é verdade na palavra de Deus é algo tão sério, que as pessoas não querem levar o mundo onde eu estou vivendo para a cruz de Cristo. Eu quero pegar Jesus e levar para o mundo que eu estou vivendo. Sabe por quê, gente? Porque é bacana demais levar Jesus para o meu mundo. É uma maravilha levar Jesus para o meu mundo. Eu começo até a segunda-feira citando Eclesiastes. Eu começo até a segunda-feira fazendo uma postagem com um salmo. É eu levando Jesus para o meu mundo. Pastor, está errado fazer isso? Não. Só que a mensagem do Evangelho é a gente levar o nosso mundo, como diz o apóstolo Paulo, né? É levar o meu pensamento cativo a Cristo. Isso é levar o meu mundo para Jesus. E em muitos momentos olhar e dizer: Senhor, eu não concordo com isso. É duro demais para mim. Eu quero dizer que eu estou lendo, isso aqui fere o meu coração, fere a minha inteligência, mas eu decidi te aceitar como Senhor e Salvador, e único Salvador da minha vida. Eu quero levar a minha vida e colocar a minha vida na tua mão. Não tem nem como eu tirar de lá, porque já foi queimado. Lembra que eu falei sobre o holocausto? Já foi queimado. Nós estamos vivendo um mundo assim, onde as pessoas querem levar Jesus para o seu mundo. Não combina, gente, com andar com Jesus. Lembra do jovem rico que eu citei no início? O jovem rico era um religioso. Eu quero dizer isso para encerrar, para a gente ir para a última lição. Um religioso. Ele tinha sido criado nos ditames e nas particularidades da religião judaica.
Ele está vendo uma cena inusitada. Nenhum outro rabino ele tinha visto ter aquele comportamento, nenhum outro. Jesus para a pregação, pega a criança, coloca no colo, abençoa. Os discípulos querem reclamar e Jesus repreende os discípulos, acolhe as crianças e aquele religioso está olhando dizendo, é isso aí que eu quero para mim. É essa vida que eu quero para mim, é esse mestre que eu quero seguir. Jesus termina a mensagem, o jovem rico chega perto dele, meio que escondido também, né? E diz para ele, mestre, o que é que eu faço? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus então vai falar com ele o quê? No nível dele, né? Jesus não queria levá-lo logo para a profundeza, tá? Para a profundidade espiritual. Jesus fala com ele no nível que ele estava, que era o nível religioso, que é o nível raso. Porque, irmãos, religião não leva ninguém na profundidade do seu relacionamento com Deus. Religião só se apresenta. É por isso que religião no original latino é religare. Então Jesus fala com aquele jovem no nível dele, religioso. Você conhece os mandamentos? E ele diz, conheço tudo. Eu conheço desde a minha infância. Aí começa a citar para Jesus, para se aparecer, né? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Aí Jesus olha para ele e diz, pronto, nesse quesito aí você já foi aprovado. Só que só te falta uma coisa. Só uma coisa. Você vai, vende tudo que você tem, pega isso, distribui para os pobres, e depois então você terá um lugar no céu. O semblante daquele jovem cai. O evangelista que escreveu disse que ele veio com tristeza no olhar, no semblante. Ele simplesmente dá as costas para Jesus e vai embora. Jesus está vendo o jovem que ele veio salvar, que ele veio libertar, está vendo o jovem indo embora. Questionamentos nas mentes dos discípulos, nos corações dos discípulos, por que Jesus está deixando ele embora? E Jesus está deixando. Ô mestre, o senhor não vai lá perguntar para ele se ele entendeu direito? Não, Jesus está deixando ele ir. Por quê, gente? Por que Jesus está deixando aquele jovem ir? Porque ele queria levar Jesus para o mundo dele. E Jesus queria trazê-lo para o mundo dele. Gente, quando eu leio esse texto de todo o meu coração, agora é uma inferência minha, tá? Eu não acredito que Jesus queria aquele jovem pobre para segui-lo. Eu penso que se aquele jovem olhasse para Jesus e dissesse assim, tá bom, mestre, estou disposto a isso. Vou vender tudo que eu tenho e vou dar para os pobres. Jesus olharia para ele e dizia, não pensa não. Eu não quero que você queime isso por mim, teu coração já está queimando por mim. Como o coração de Abraão. Por isso que Deus não deixou Abraão queimar Isaac, né? Porque o coração de Abraão já estava queimado pelo Senhor. Mas aquele jovem não queria abrir mão do seu mundo. E quando nós, irmãos, não queremos abrir mão do nosso mundo e tentar levar Jesus para o nosso mundo, isso não combina com a Santa Ceia do Senhor. Não combina. Nós precisamos fazer uma escolha. O pastor não pode fazer por você, o padre não pode fazer por você, o líder religioso não pode fazer essa escolha por você, é você, sou eu. E a última lição é essa, dessa frase: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser condenados com o mundo. O apóstolo Paulo ele chega a dizer, esse momento de disciplina é para poupar vocês de um momento de vergonha depois. É o Senhor dizendo, agora eu estou fazendo isso amando vocês, tá? Amando vocês. Porque se vocês não acolherem essa orientação agora, pode chegar um tempo em que esse ato não seja mais de amor, mas seja de juízo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fique em pé no seu lugar, por favor.
O Senhor Deus, séculos antes, Ele usa o profeta Ageu para fazer essa mesma pergunta ao povo de Israel. Olha aqui para mim, por favor. O povo de Israel estava voltando de um tempo de vergonha, tá, gente? De desgraça. Uma palavra chama em muitos termos da Bíblia de opróbio. Era um tempo de opróbio, de vergonha. E aí o Senhor traz o profeta Ageu para convidar o povo a essa reflexão que nós estamos tendo agora nessa manhã. Ageu capítulo 1, versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Preste bem atenção. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Lembre que na nova aliança, templo não é um lugar físico, tá, gente? A palavra do Senhor diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Como se Deus estivesse dizendo: vocês estão mais preocupados com o estereotipo, estão esquecendo do templo do Espírito Santo. Façam essa reflexão. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Quando eu não faço essa reflexão, a palavra diz que o trabalho das minhas mãos começa a ser prejudicado. É aquilo que Paulo diz, né? Por causa disso, há muitos de vocês fracos, doentes, e muitos já dormiram. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os teus olhos. Ore ao Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu
na sua mão o corpo de Cristo. Tome na sua mão o sangue de Cristo. Eu quero consagrar a Ti neste momento, meu Deus, o pão e o vinho, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, sangue que nos purifica de todo pecado. Consagro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se tem alguém aqui nesta manhã que deseja entregar a vida para Jesus, você quer ter a certeza de que vai sair daqui com essa decisão e a sua vida acertada com Deus. Você quer ter a certeza dizendo, eu não quero sair daqui sem que essa decisão esteja concluída no meu coração. O momento da sua decisão é agora. E eu quero convidar você que quer tomar essa decisão a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, que eu quero orar com você. Durante todo esse ato de Santa Ceia, se você quer tomar essa decisão, você pode sair do seu lugar e vir aqui diante do altar e nós vamos orar juntos. Em qualquer momento, tá? É só você sentir no seu coração o impulso. E lembra o que eu disse? Às vezes, para obedecer ao Senhor, a gente tem que seguir o impulso que o Espírito Santo traz. Porque às vezes a convicção ela está sendo ali maculada por vozes, né? O momento é agora. Em nome de Jesus, você que quer entregar a sua vida para Jesus, entende, eu tenho que viver uma vida inteira, completa com o meu Deus. O momento da decisão é agora. Segure na sua mão direita o corpo de Cristo. Se há alguém aqui que não recebeu ainda, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu sei que com o pão na mão é mais difícil, mas dá um jeito aí, porque tem alguém entregando a vida para Jesus. E nós vamos orar por ele, e eu sei que eu vou orar por outros também, tá? Que ainda estão aí tomando a decisão. Em nome de Jesus. Eu vou, meu irmão, convidar você a fazer uma oração comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço, sou pecador, me arrependo dos meus pecados. Eu abro meu coração e recebo Jesus Cristo na minha vida. Escrevo o meu nome no livro da vida e eu prometo que de hoje em diante eu sou de Jesus e Jesus é meu. Amém. Pai querido, nós oramos pelo teu filho, declaramos sobre ele a tua graça e o teu favor. Reiteramos essa sua oração: escreva o seu nome no livro da vida, que a partir de hoje o Espírito Santo venha sobre ele e o capacite para a caminhada de discípulo ao lado de Jesus. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Um abraço, Deus abençoe. Melhor decisão da tua vida. Vamos aplaudir ao Senhor com pão mesmo. Vamos aplaudir ao Senhor. Com pão é difícil, né? Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Esse é o momento, tá? Em qualquer momento você pode me interromper aqui e eu vou orar por você. Levanta na tua mão o corpo de Cristo e diga assim comigo: obrigado, meu Deus. O Senhor nos abençoou, nos entregando Jesus Cristo, Ele que morreu por nós, e nós te agradecemos. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Você que comeu do pão, agora você pode beber do cálice do Senhor. Faça isso com gratidão, com alegria, celebrando e honrando o nome do Senhor. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor.
você não puder se ajoelhar, se sente, esteja em pé, mas tenha esse momento de conversa. É o momento de Deus te perguntar: está tudo bem, minha filha? Está tudo bem, meu filho? Ah, meu Deus. Deixamos aqui aos pés da cruz, meu Deus, as nossas dúvidas, os nossos pecados, as nossas falhas. Reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Abrimos o nosso coração para o Espírito Santo. Eu confio, eu dependo. Eu confio, eu dependo, Deus. Essa é a hora da entrega total. Essa é a hora do sacrifício. Essa é a hora de consagrar ao Senhor tudo. Essa é a hora da decisão. Silencia agora, meu Deus, todas as vozes dissonantes no ouvido e no coração dessa tua filha e desse teu filho. Todos os ataques malignos, meu Deus, que vem com palavras intrusivas, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Uma palavra foi semeada, decisões foram tomadas. Ah, meu Deus, em memória de Ti, Jesus. Eu confio nesse amor, no Teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dor. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou. Não deixa o maligno te acusar, tá? Não permita isso. Ele quer te acusar de todas as formas. O Senhor já te perdoou, você já se perdoou. E se não se perdoou, se perdoe agora, pois o sangue de Cristo cobriu tudo. Tudo foi lançado no mar. O Senhor esqueceu. Não deixe o teu inimigo te acusar de nada, absolutamente nada. O perdão já veio, a reconciliação já veio. O Espírito Santo não opera a acusação. O Espírito Santo opera o perdão e a cura. Você está curado, você está curada em Cristo Jesus. Vou deixar na cruz. Fique em pé no seu lugar. Levante declarando isso. Levante-se declarando isso. Tudo que passou eu deixei para trás. Só olhe para
Espírito Santo na sua vida. Estamos cheios de Ti, Espírito Santo de Deus. Estamos cheios de Ti. Ah, meu Deus, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou. Olhe para Jesus. Olho pra você, seu amor me chama. Mais uma vez vou deixar na cruz. Deixa na cruz. Tudo que passou, Essa é a nossa decisão. que ficou pra cá. Olhe para Jesus, Olho o autor e consumador da nossa vida. Obrigado por esta manhã na tua casa, meu Deus. Obrigado por essa manhã, por esse banquete, por essa mesa, pelos irmãos ao redor, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Estamos nos preparando para uma semana, para um mês muito abençoado. E nessa manhã nós deixamos tudo na cruz de Jesus. Obrigado. Obrigado pelas famílias aqui reunidas. Obrigado pelos pais, pelos filhos, avós, tios. Abençoe, meu Deus, cada casa, cada família, no nome de Jesus. Continuamos dependendo tão somente de Ti. E queremos dizer que nessa manhã, sim, nós olhamos no espelho e do outro lado está a imagem perfeita do Criador. E tem muita coisa em nós que precisa ser ajustada, mas já começaram a ser ajustadas. E te agradecemos por isso. Leva-nos em paz. Tenhamos um tempo de almoço muito abençoado. Que essa palavra continue se revolvendo dentro de nós. No nome de Jesus. Te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino e Eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém, 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 amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Uma semana muito abençoada para você, para sua família. Deus abençoe e te guarde. As crianças estão lá, viu? As crianças estão lá. É um momento muito lindo lá das crianças. Passa lá, aproveita e toma um café.